um regime presencial e passa para o telepresencial, a observância aí se vai passar ou não de 3 anos, esse regime, e também uma preocupação de adaptação, tanto para entrar, que é prévia, como para sair, para ser denunciado em 30 dias para retornar. Você vê que eles se preocupam e eles ponderam que o trabalhador não pode ser jogado para o telepresencial ou retirado do telepresencial de qualquer forma, né? E aí, a preocupação que a gente vai começar agora a colocar. O que eles falam sobre contrato? Olha só, no próprio Código de Trabalho, eles explicam que, primeiro, tem que ser uma forma escrita, estabelecendo a identificação quanto à assinatura e domicílio ou sede das partes, a atividade a ser prestada. Inclusive, nessa parte da atividade a ser prestada, tem alguns comentários aí também doutrinários, acho que inclusive da Tereza, que eles comentam que existe uma possibilidade do trabalhador estar parte do tempo em teletrabalho e parte do tempo realmente presencial. E se não abranger todo o período de um contrato de trabalho, vamos supor que seja um contrato determinado, estabelecer já previamente como vai ser feito o restante do período. Então, a atividade a ser prestada, bem explicado, bem informado e claro sobre o que vai ser feito no teletrabalho. A atividade também após o período de teletrabalho, então eles estão falando, né, que esse é o próximo item aí, e a propriedade dos instrumentos. O que é interessante aqui? A propriedade dos instrumentos de trabalho, responsáveis pela respectiva instalação e manutenção, né? É importante dizer que, na ausência da delimitação da forma escrita, pressupõe que tanto os equipamentos como a responsabilidade da instalação e da manutenção é do empregador, e não do empregado. Né? E isso ou seja, se quiser delimitar de forma diferente, talvez permitir uma coparticipação, tanto em relação ao consumo de dados, porque é feito em home office, porque toda a família se beneficia, tal, eles podem detalhar isso sim no contrato, mas aí tem que ser expresso a exceção à regra. Então, a regra a empresa vai proporcionar a instalação do equipamento, a manutenção do equipamento e o pagamento das inerentes despesas por consumo e da utilização, né? E o departamento da empresa, o estabelecimento que vai estar recebendo e fiscalizando e controlando e enviando atividades para o trabalhador também tem que estar expressa no contrato de trabalho, no contrato de teletrabalho. Ou seja, o trabalhador não pede aquela sensação de quem tem, para quem ele presta as contas, ele não pede também a sensação de relação com a empresa, porque eles têm uma preocupação muito grande dele não se sentir isolado, deprimido, né, de saúde mental mesmo, e de identidade corporativa com a empresa. Não é porque ele ficou em teletrabalho que ele vai se sentir o quê? Isolado, que ele vai se sentir preterido, que ele vai perder a chefia imediata dele. Não, ele vai continuar, e isso é garantia por lei, o artigo 169, inciso 3º. Né? Aqui, talvez, o que é importante também a gente fazer um destaque, que o contrato de trabalho, ele tem todo um título, é o título 2 lá do Código de Trabalho deles, né? Aí tem o capítulo e a seção, e aí ele vem, delimita o contrato de trabalho, então tudo bem legal, bem legalizado, bem detalhado, então a noção do contrato de trabalho, presunção do contrato de trabalho, isso está tudo no artigo 11 e 12 do Código de Trabalho, né, de Portugal. E aí, essa presunção de contrato de trabalho que eles colocam aqui, ela seria o quê? Quando a atividade é realizada em local pertencente ao beneficiário por ele determinado, né? Os equipamentos, eu já falei, pertencentes à empresa, e aí, se for do empregado, tem que esclarecer que o notebook é do empregado, tal, né? E que a manutenção vai ser, então, parcialmente custeada pelo empregado. Tem que ser estabelecido aquilo que é contra o trabalhador, o que acaba causando, talvez, a gente pode falar que um ânimos mais favorável ao trabalhador, porque ele não está pedindo para a empresa pague, ele já está aceitando que ele tem que ser servido nesse aspecto, tem que ser proporcionado a ele nesse aspecto, então ele fica muito mais favorável ao regime de teletrabalho, porque não fica incógnita quanto ao custo, né, e não fica uma incógnita quanto à manutenção e tal. E aí, também em relação à periodicidade, né, em que vai se dar a manutenção, tudo isso está sendo estabelecido. Oi?
Desculpa, eu acho que vazou aqui para mim. Alguém... Eu só estou seguindo aqui porque eu estou colocando no tempo. O pessoal está escutando? Tá perfeito. Sim, tá tudo bom. É que eu escutei alguma coisa, achei que alguém tinha interrompido e eu não estou vendo vocês a mãozinha aqui. Tá tudo certo, sim. Ah, então tá. Então, em relação a essa questão de, inclusive até uma questão de solidariedade, de custeio, tem que ser prevista, porque pressupõe que a manutenção, a instalação e o custeio é do empregador, né? E, ou seja, diferente do que a gente tem observado aqui no Brasil, né? Se for ver, tem muitas empresas que não estão providenciando isso. O controle de atividade aqui também, mas aí a gente vai entrar quando a gente for falar sobre privacidade e talvez desconexão, não sei, né, Patrícia? A gente vai colocar sobre isso. Esparsamente, eu posso colocar para vocês que não está previsto ali no Código Português a questão da privacidade, mas eles têm uma orientação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de 17 de abril do ano passado, que não é permitida a câmera permanentemente ligada. Eu acho interessante isso, né? Nem o software de controle de conexão. Então, está sendo discutido se essa questão do software de controle de conexão, em algum momento, vai poder se dar, mas não no sentido de controle, sim de orientação, para estimular as pausas, os intervalos, né? Ele parar para fazer um exercício, ele parar para não ter aquela sobrecarga. Então, eles estão discutindo, mas em favor do trabalhador, não em favor da fiscalização de metas de produtividade, tá? Outra coisa também aqui, que essa questão do jornada de horário, eles fazem, já estão atrelando um pouco essa necessidade de se manter a jornada, estabelecer a jornada, diferente também aqui do Brasil, porque eles têm um medo, um temor em relação aos acidentes de trabalho. Então, eles querem delimitar, mas para que tudo aquilo que está sendo também exercido durante o horário de jornada, realmente, naquele momento, tem a possibilidade de existir acidente de trabalho, mas fora daquela jornada, não. Então, eles reconhecem já, é claro que eu não entrei muito nesse detalhe, porque ainda não é objeto hoje da nossa discussão, né, mas depois eu vou entrar um pouco mais nessa pesquisa, porque é importante para a gente entender como que eles estão visualizando isso, né, a partir da concepção de que eu tenho que ter a jornada estabelecida em contrato, né, inclusive delimitar para fins de segurança, saúde e higiene, ou para fins de preocupação da empresa em relação ao trabalhador, né. E aí, olha só que interessante, subsídio de refeição também obrigatório, tá? E aí a gente vai, assim, passando aqui, acho que mais essa tela que eu tenho para compartilhar com vocês, eu pego aqui os artigos, um a um, que eu li, né, sobre o do Código Português, e a gente vê, olha, a definição no artigo 165 do que é o teletrabalho, que a gente já leu, 166, o parágrafo 4º aqui, o empregador não pode se opor ao pedido do teletrabalhador aqui, em relação a essas questões de violência doméstica, tanto aqui previsto, né, tem aí também a questão da idade de 3 anos. Quando eu fui ler alguns comentários sobre esse parágrafo 3º, é no sentido de conciliação. Se a teletrabalhadora, ou o pai, né, teletrabalhador, colocar que ele precisa alterar a jornada em home office, porque teve toda uma alteração também com as crianças até 3 anos, de estudo, de acompanhamento, ele consegue, está previsto aqui. Tá? Então, não é que ele vai se colocar contra o teletrabalho, mas é que ele vai poder fazer essa barganha com o empregador, né, de repente alterar uma flexibilidade de horário. E aí, também constar a propriedade do instrumento, está aqui, olha, no parágrafo 5º do artigo 166, e no artigo 168, parágrafo 1º, né, na falta de estipulação do contrato, a questão da presunção que eu coloquei para vocês, né. No artigo 168 ainda, faço um destaque aqui no parágrafo 3º, que o trabalhador não pode dar aos instrumentos de trabalho disponibilidade pelo empregador uso diverso. Olha que interessante. Então, se ele está com o notebook na empresa, né, ele não vai poder, por exemplo, utilizar alguns programas que são vedados por questões de segurança e também por questões de incompatibilidade com as ferramentas da empresa. Agora que eu entendi, né, eu passei para o pessoal do grupo Teletrabalho, a Economist, desse final de semana, e a Economist vem e traz exatamente isso. Algumas famílias, inclusive portuguesas,
colocando que elas precisam ter 3 notebooks, porque o da empresa você não pode entrar com determinados tipos de programa, o da escola não pode, de repente, às vezes ter a câmera ou outro programa, e aí o da pessoa que ela quer assistir filmes, exemplo, né? Então, é interessante que o pessoal reclama, apesar da gente achar salutar aqui no primeiro momento, mas teve uma enquete feita pela Economist no final de semana, e eles falaram exatamente, né, quer dizer, anterior, né, mas que foi publicada agora no final de semana, e eles falam exatamente nisso, né, de não poder determinados softwares estarem sendo utilizados para outros fins, já que o equipamento foi proporcionado pela empresa, né. Então, em relação também, olha, artigo 167, eu faço mais um aqui, de comentários artigo por artigo, né, a duração inicial, então, do contrato de prestação subordinado ao teletrabalho não pode exceder a 3 anos. Eu até procurei entender por que tinha esse limite de 3 anos, né, o prazo estabelecido no instrumento de regulamentação coletiva. Eu não encontrei, tá? Não encontrei por que eles colocaram 3 anos como um limite, né? Confesso que eu vou ainda ficar procurando, e se alguém depois achar, por favor, compartilhe com a gente. Mas existe essa regra aqui. A questão da isonomia, muito importante, porque a isonomia aqui não é só sobre jornada, sobre segurança, saúde, obrigações e direitos, mas ela também é representatividade perante os colegas de trabalho e perante organizações de trabalho. Exemplo, a gente tem aqui a CIPA, eles têm lá também alguns órgãos internos. A pessoa em teletrabalho pode participar e pode votar. Então, se tivesse em comissão de trabalhadores, tal, até para isso a isonomia é extensiva, né? Aí tem aqui, o empregador deve, no 169, parágrafo 3º, o empregador deve evitar o isolamento do trabalhador, nomeadamente através de contatos regulares. Você vê, o contato aqui regular, a preocupação é isolamento em termos de psique, em termos de saúde mental do trabalhador, ele não se sentir isolado. Não é só uma questão de fiscalização, né? Até quando eu estava conversando com a doutora Adriana Calvo sobre isso, que existe uma questão de você disponibilizar ferramentas para acolher o trabalhador, né, de estimular ele a fazer paradas, almoço, intervalos, descanso, e existe aquela que é de metas, né, e essa daqui que eles estão colocando é para evitar o isolamento, né, a preocupação do isolamento. E a privacidade, olha só, também um tema que também está começando a surgir cada vez mais, né? Em tempos de descanso e repouso da família, preservados, as boas condições de trabalho, quanto à integridade física e psíquica, né? Aqui, eu não verifiquei se eles também estão disponibilizando telas de fundo, como eu estou usando hoje, para que se preserve o espaço da família, as pessoas que estão passando, e é uma questão de circulação, isso eu não verifiquei, posso estar levantando para vocês também, mas há um estímulo aqui, de você ter o repouso, de você ter o descanso e preservar o ambiente de home office, que é um ambiente que nasce não para o trabalho, né, ele nasce para a família, no primeiro momento, que é a casa, e que é adaptado para ter sua funcionalidade do trabalho, né, não é apropriado. E aí o 170, parágrafo 2º, né, sempre que o teletrabalho seja realizado no ambiente do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objeto controle da atividade laboral, bem como os instrumentos de trabalho, para ser efetuada entre as 9 e 19 horas, com assistência do trabalhador ou da pessoa por ele designada. E aqui, olha só, a preocupação com a intimidade, né? A assistência ao trabalhador e por ele designada, quer dizer, ele também pode designar a pessoa que vai visitar a casa dele lá para ter esse cuidado. E aí, o número integra aqui o número de trabalhadores da empresa para todos os efeitos, óbvio, né, porque ele não deixa de ser um trabalhador. E aí, eu só trouxe um dado estatístico importante aqui para vocês, para fechar, que é assim, Portugal, pessoas de teletrabalho ganham mais de 51% do que o resto. Ainda hoje, eu também fiz um novo levantamento e aumentou muito mesmo a quantidade de pessoas em teletrabalho, né, tem sido um estímulo do Estado, tem sido um estímulo de todos os órgãos, os sindicatos também, né, e aqui a gente vê a questão do segundo trimestre, terceiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre, né, os valores aqui em euros, tá, a quantidade de horas, né,
e trabalhada de quem não trabalhou em casa, horas trabalhadas em casa, como é que está esse balanço aqui, e o número de pessoas em regime de teletrabalho aqui, correspondente aos que indicaram sempre aqui, ó. Tem até uma observação, a fonte foi o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, de dezembro do ano passado, tá? Eles estão atualizando, vou parar aqui, eles estão atualizando direto, sim, muito esses dados, estão visibilizando esses dados, acredito que por uma questão de estímulo, inclusive, né, e vale muito a pena a gente ficar observando Portugal, porque eles estão, como a Patrícia mesmo colocou no começo, eles estão à frente, eles estão sempre buscando esse diálogo, né, e eles nascem com essas alterações, todas essas previsões legais, como eu falei para vocês, é o quadro europeu que nasce de um diálogo mais social, um diálogo assim, de vários órgãos representativos ali, né, não tem só empregador, não tem só o empregado, não tem só o sindicato, tem uma associação, né, de pessoas ali falando e discutindo sobre isso. Gente, eu acho que estourei meu tempo aqui, Patrícia, agora eu estou controlando para não cercear as minhas Olha, não tem problema. Hoje eu e a Larissa conversamos que se você estourasse o tempo, a gente não ia falar nada. Então tá bom. Gente, eu não sei se vocês têm algumas perguntas, mas assim, como eu falei para vocês, é um panorama que vai voltando, né? A gente combinou com a Patrícia também, é um movimento de aprofundamento, a gente volta um pouco em alguns temas e aprofunda um pouco mais quando é sobre aquele assunto. Então, o contrato, resumindo, contrato de teletrabalho em Portugal, precisa ser escrito. As presunções são muito mais em favor do trabalhador, não tem nem o que falar, né? E há uma preocupação aí com saúde mental, há uma preocupação com ergonomia, com dinâmica de trabalho, né? E sempre também algo assim muito informativo. Eu vi os destaques de todas as reportagens que eu vi do governo português, informação, formação e condições de estrutura. Que é um trio, assim, perfeito para viabilizar o teletrabalho, né? Humanizado, vamos colocar assim, né? Então, agora, você finalizou, meu amor? Finalizei, querida. Agora vamos para a Larissa. Muito bom, amiga. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Diferente da Cíntia, eu não vou fazer projeção, eu já desisti da projeção, porque como eu estou numa tela só, fica bem complicado, eu não tenho uma tela estendida, então eu desisti de fazer projeção. Mas, bem, eu vou tentar fazer uma fala que se coadune aí com a fala da Cíntia, para que haja uma compreensão melhor sobre o tema. Mas eu também queria localizar o tema num cenário, porque a gente está aqui falando sobre teletrabalho, sobre a importância do teletrabalho, e em que cenário isso está acontecendo. Então, eu vou chamar a atenção para o cenário com o uso de alguns autores que eu pesquisei na semana passada e em alguns momentos anteriores, até autores que eu usei na minha tese, dando foco aí para o Manuel Castells, para o Bauman, que fala das questões líquidas que envolvem a sociedade, e também para uma autora que se chama Sandra Brahman. Então, eu vou localizar o tema que a gente está aqui tratando com base nesses três autores. Eu não vou ficar citando o que eles disseram, mas o que eu vou expor para vocês eu colhi desses autores. Mas só para fazer uma compreensão, fazer uma melhor análise aqui com relação à fala da Cíntia, eu vou pontuar algumas coisas da legislação, tá? Para até não ficar uma coisa muito cansativa, da legislação espanhola, coordenando aí com o que ela falou. A Cíntia tocou num ponto que eu já tinha tratado no encontro passado, que é a importância do diálogo social, que vem aí, que é muito fomentado pela Organização Internacional do Trabalho, o diálogo social, e a importância do diálogo social nessas atuações de atores sociais no mundo europeu. A Cíntia focou muito nisso, e eu também vejo isso bem presente aqui na Espanha. Por exemplo, para se chegar a essa legislação do teletrabalho na Espanha, que é uma legislação
de 23 de setembro de 2020, houve muito diálogo social, houve muita participação do governo, empregado e empregador. Empregado, logicamente, representado pela figura do sindicato. Essa importância aí de representação sindical, ela também aparece na legislação, e eu comentei isso no encontro passado, e inclusive, acho que foi o Carlos que perguntou, Larissa, como é a participação do sindicato no contrato de trabalho, de teletrabalho em si. Aí eu fui ver, Carlos, a lei fala sobre representação dos trabalhadores, é uma terminologia mais geral, e eu fui olhar o que era essa representação. Eu até tentei falar com o meu professor daqui, mas eu não consegui. Essa representação, ela ocorre tanto externamente pelo sindicato, como numa representação interna. Pelo desenho da legislação, entendo eu, e é isso que eu preciso confirmar com o meu professor daqui, que é alguma representação interna para se resolver logo, mas dentro da estrutura do diálogo social. Também, da mesma forma que ocorre com Portugal, a legislação aqui, ela é expressa em dizer que o contrato de teletrabalho, ele tem que ser escrito, tá? Ele é um contrato escrito que também observa o princípio da isonomia no que concerne a sua aplicação. Ou seja, eu estou trabalhando presencialmente no estabelecimento, ou se eu estou trabalhando em teletrabalho, eu tenho os mesmos direitos. É o que o artigo 4º da legislação vai chamar de igualdade de tratamento e de oportunidades e vedação das questões que possam aí ensejar alguma conduta discriminatória. A gente também tem muito patente, e é patente a palavra, porque algumas pessoas falam latente, não é patente, na legislação, no artigo 5º, a questão da voluntariedade do trabalho, do teletrabalho, tá? Então, esse teletrabalho, ele tem que ser implementado de forma voluntária, tanto por parte da empresa, como por parte do empregado. E o conteúdo do contrato em si, da mesma forma que a Cíntia falou ali da legislação portuguesa, o artigo 7º da legislação espanhola vai trazer uma série de previsões dizendo o que é que tem que ter ali no contrato de teletrabalho. Mas, lógico, é possível fazer previsões fora? Sim, através de negociação coletiva. Então, aqui tem a previsão de responsabilidade pelos equipamentos, quais são esses equipamentos, qual é o horário de trabalho, quais são as regras em relação à disponibilidade do trabalhador, qual é o percentual que ele vai estar trabalhando de forma presencial ou não, lembrando que a legislação aqui não usa a palavra habitual, como a portuguesa, usa a palavra preponderante. Então, é preponderantemente fora do estabelecimento físico. E é engraçado essa questão da preponderância. Semana passada eu recebi uma consulta de uma cliente, ela é médica, tá gestante, e a dúvida dela foi como é que ela poderia se ausentar da empresa se ela já estava em teletrabalho. Eu falei, como é o seu teletrabalho? Porque eu não estou entendendo. Se você não está presencialmente na empresa, e isso é teletrabalho, você não está submetida a uma condição insalubre. Ela está perguntando por causa da legislação nova. Ela, não, eu trabalho em teletrabalho na empresa. Aí eu, ops. Gente, a empresa fez um contrato de teletrabalho com ela dentro do próprio hospital. E eles chamaram isso de teletrabalho e disseram, não, você não trabalha presencialmente, porque você atende os pacientes por meio do computador. Só que ela disse, Larissa, várias vezes entram enfermeiros, técnicos, outros médicos, precisando de algum atendimento rápido ou de algum diagnóstico e entram na minha sala. Aí eu, caramba, eu disse, olha, você não está em teletrabalho. Para ser bem sincera, isso aí foi um contrato que usou a terminologia de teletrabalho, mas isso não é teletrabalho, você está em trabalho presencial. E aí eu fui conversando com ela, ou seja, vejam que a legislação, por exemplo, espanhola, que eu acho que a legislação brasileira vai acabar adotando nesse sentido, da mesma forma como talvez seja o habitual de Portugal, fala de modo majoritário fora do ambiente presencial. Se eu estou todos os dias no ambiente presencial, isso não é teletrabalho.
tá? Então, continua sendo trabalho presencial. Então, foi um caso aí, inclusive, de São Paulo, de um hospital de São Paulo. Não vou dizer o nome, mas é um hospital de São Paulo. Voltando aqui. Então, a legislação espanhola coloca lá o horário de trabalho, o percentual de distribuição de quando ele está em trabalho presencial, em trabalho à distância, né, teletrabalho, ou em outro local que ele estiver, no domicílio dele ou fora do domicílio. Também tem que apontar o lugar de trabalho que ele vai desenvolver ali as suas atividades, tem que eleger um lugar, escolher um lugar, tá? Qual é a duração desse contrato? Quais são os meios de controle que o empregador vai usar para vigiar ou controlar a atividade daquele trabalhador, ou seja, fiscalizar a atividade daquele trabalhador? E, no caso, as instruções essenciais que devem ser passadas pela empresa, tá? A Cíntia também falou na questão de alguns direitos aí, e ela tocou no direito à formação. Esse direito à formação, ele também aparece no artigo 9º aqui da legislação espanhola. Então, o artigo 9º diz que as empresas devem adotar as medidas necessárias para garantir a participação efetiva em ações que possam ali formar os trabalhadores, e uma formação que também é no sentido de informar, deixá-los a par de como o trabalho deve ser realizado, quais são as informações novas. Também o artigo 10 traz o direito à promoção profissional, ele continua tendo direito às promoções, até porque a própria legislação se rege pelo princípio da isonomia, e tem também direitos que vão prever ali quem é que vai fazer a manutenção dos equipamentos, das ferramentas utilizadas, quem é que vai se responsabilizar por isso, tá? Tem o artigo 12, é bem claro em dizer que o desenvolvimento do trabalho, ele deverá ser, se houver algum gasto, compensado pela própria empresa, da mesma forma ali que a legislação portuguesa, ela se manifesta nesse sentido. E aqui, já na legislação espanhola, aparece de forma muito clara também a preservação do direito à intimidade e a questão da proteção de dados. Isso está no artigo 17, tá? E mais na frente também, no artigo 20. Então, essa questão da proteção de dados, ela aparece com muita clareza na legislação espanhola. E já é uma preocupação que vem desde a RGPD, né, que é o regulamento do RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A Agência Espanhola de Proteção de Dados já emitiu uma guia para tratar só sobre o teletrabalho e dar alguns direcionamentos em relação às seguranças que se devem ser implementadas, os procedimentos de segurança que devem ser implementados em relação a esse teletrabalho. E essa preocupação com a privacidade na Espanha, ela não é uma preocupação recente, ela é uma preocupação que, nas minhas buscas aqui em doutrinas, eu já me deparei com uma preocupação que vem lá da década de 70, tá? Então, não é uma preocupação tão atual, como a gente vê hoje no Brasil. Essa questão da proteção de dados essa discussão já vem desde a década de 70, e ela foi se acentuando. Então, esses 3 doutrinadores que eu citei no início, eles vão explicar por que se precisa ter na legislação uma preocupação com essa proteção de dados, e isso é algo que não pode ser apartado do teletrabalho, já que ele lida com todos esses meios tecnológicos, com todas essas ferramentas de trabalho à distância, que, de certa forma, vão minimizar a sua privacidade, já que, às vezes, você precisa abrir uma câmera, precisa se manifestar por meio de um microfone, é no ambiente familiar que, majoritariamente, esse teletrabalho é realizado, então, pode ser que pegue aspectos muito íntimos da família, então, todas essas questões. E isso acontece num cenário que esses 3 autores, eles vão aí apontar, de um cenário de sociedade da informação. Nós vivemos aqui, numa sociedade que vem aí se acentuando a questão do uso dos equipamentos tecnológicos há algum tempo. Então, a gente tem a sociedade da informação, essa terminologia sendo utilizada como algo que começa ali, que tem origem ali, a partir de 1914, pessoal. Não é algo tão recente,
tá? Então, é bom frisar isso para a gente definir aqui muito bem as terminologias. Então, quando a gente fala de sociedade da informação, é uma sociedade que ela se construiu e que ela vem se construindo desde 1914. Mas as informações, naquela época, elas se manifestavam por meio da criação de associações, de sindicatos, por meio da mídia, da televisão, do rádio primeiro, depois da televisão. Só que essa sociedade da informação, ela dá um salto na década de 90 por meio de toda essa tecnologia da informação e comunicação, o que aparece aí como um símbolo de TIC, o TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação, no contexto de toda a sociedade pós-industrial. E nesse cenário aí, a informação é um instrumento de conhecimento. É um instrumento de conhecimento que ele é construído, aí essa informação é construída por meio da captação de dados. E isso acontece o tempo todo no teletrabalho. O trabalhador está ali submetido a diversos tratamentos de dados no teletrabalho. A doutrinadora Sandra, por exemplo, ela vai, no livro dela, abordar a questão da preocupação com esse tratamento de dados intensificado, principalmente para os consumidores e para os trabalhadores. Porque tudo isso acaba virando recurso financeiro, ou seja, dinheiro para grandes empresas, grandes conglomerados. E isso tudo vai se intensificar a partir de 2010. Mas vejam como esse processo já começou ali em 1914, em 1980, ele vai ter um avanço por causa da questão dos computadores, da revolução tecnológica. Em 2002, acontece o Acordo Quadro, que a Cíntia bem frisou aí. E esse Acordo Quadro já vai se basear em todo esse cenário, se assenta em todo esse cenário que eu estou passando aqui para vocês. Mas é em 2010 que a gente tem a hiperconexão. É quando o Manuel Castelo ele vai falar da sociedade em rede, que é a sociedade da informação, que é desde 1914, que vai transformar toda a atividade humana através do uso da inteligência artificial, da famosa IA, né, das siglas IA, inteligência artificial. Por quê? Porque hoje as máquinas, elas têm a capacidade de aprender e de decidir. Diversas áreas de nossas vidas são transformadas em razão disso, ou seja, estamos inseridos na sociedade digital. E é no contexto dessa sociedade digital que a gente precisa entender o teletrabalho. Por quê? Porque existem diversos dados sendo processados, dados, metadados, informações, inclusive informações de cunho íntimo, que vão aí, de certa forma, minimizar a privacidade do cidadão, a privacidade do trabalhador, tá? Porque a gente tem um trânsito aí enorme de dados, de transferência de dados, de manipulação de dados, de tratamento de dados, que o Bauman vai chamar isso de vigilância líquida. Ele tem um livro para tratar sobre isso, né, de vigilância líquida. Tem até um autor, acho que é um autor coreano, não vou lembrar agora o nome dele, que ele fala da sociedade da transparência, ou seja, nós, quando estamos, por exemplo, ali no Instagram, fazendo postagens, nós estamos, de certa forma, deixando de lado um pouco a nossa privacidade. E nós estamos ali com vários dados sendo processados que nos identificam. Quando a gente utiliza essa ferramenta no contexto do teletrabalho, pensando no trabalhador, gente, são várias informações desse trabalhador que são passadas para esse empregador, numa total transparência, que do outro lado não é bem assim que ocorre essa atuação. Então, essa questão da vigilância líquida que o Bauman fala é uma preocupação grande para a questão do teletrabalho, porque o trabalhador está sendo o tempo todo monitorado, ele é o tempo todo vigiado. Entra na ideia, e, aliás, ultrapassa ali a ideia do que o Foucault
bem aborda na obra dele, Castigar e Vigiar, né, quando ele fala ali do panóptico do Bentham. Quando o Bentham pensou naquele panóptico, que foi aquela prisão que tinha ali aquela arquitetura central que vigiava as pessoas num formato físico, o Foucault vai trazer aquilo ali para a ideia de pensamento. E hoje eu tenho até um livro aqui, deixa eu ver, eu comprei esse livro, ele é excelente, ele é de uma autora espanhola, vocês conseguem ver? O livro se chama O Direito do Trabalhador e a Autodeterminação Informativa no marco da atual empresa neopanóptica. Então, ela vai tratar justamente do neopanóptico. E como é que ela conceitua esse neopanóptico? O livro é da professora Marina Fernandes Ramírez, tá? Como é que ela conceitua isso? Ela trata no contexto do panóptico eletrônico, que é aquele que a gente não tem mais um monitoramento com câmeras em espaços públicos de forma tão física. A gente tem um monitoramento que se dá no espaço virtual e que pode ser processado, captado, avaliado, analisado a qualquer tempo. Eu não preciso estar num espaço determinado e num momento determinado para estar submetida a uma espécie de vigilância. O mundo virtual, a pessoa acessa lá e vê. Por exemplo, nós estamos com a reunião gravada. Quem foi que consentiu a gravação dessa reunião? Quem? A partir do momento que a gente entra, a gente está consentindo com a captação de dados, porque a gente foi informado que essa reunião é gravada. Só que quem vai assistir essa reunião não está no nosso tempo. Entendem? Não está no nosso espaço físico. Está no mundo virtual. E isso, a gente tem que pensar o teletrabalho, pensar as normas, pessoal, nesse contexto. Eu me preocupo muito com o cenário que a gente analisa, todos os ordenamentos jurídicos, todas as legislações. E o cenário que a gente tem que dar importância é um cenário de panóptico digital, que a professora vai chamar de neopanóptico. Numa sociedade que é transparente para quem está aqui trabalhando, mas não é do outro lado. A transparência não é uma mão que vai para lá e vem para cá. Ela é de um lado só. Então, essa questão da privacidade, ela é bastante fortalecida. Se vocês puderem ler a legislação espanhola, eu vou também passar o guia, aliás, da Agência Espanhola de Proteção de Dados, vocês vão perceber o porquê que essa preocupação é tão intensa e o porquê que a gente tem que interpretar a legislação espanhola pensando nesse cenário que é tão invasivo para o trabalhador. E a gente está o tempo todo num processo de vigilância, num processo de monitoramento trabalhador, cidadão, consumidor, que é quase onipresente, né? As câmeras estão, e não são só câmeras que a gente consegue visualizar, elas estão por todos os lados. A gente não percebe que a gente está sendo vigiado. É o que faz as grandes big techs, né? Elas fazem isso e esse poder está concentrado na mão dessas grandes big techs. Então, quando a gente tem esse teletrabalhador tão vulnerável do outro lado da tela e sabendo que todas as informações serão enviadas para grandes conglomerados, grandes big techs, como é que fica a questão da vulnerabilidade e hipossuficiência do trabalhador? Então, eu finalizo a minha fala deixando essa reflexão para que vocês façam a análise da legislação quando vocês forem ler, considerando todo esse cenário que eu expus aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Patrícia, a palavra é toda sua. I'm here. O professor disse que não é. O que, professor, que você falou que não é? Eu vi lá uma listinha, lá no... BPO, Patrícia. BPO. O encarregado pelo tratamento de dados responde civilmente pelo mau uso. Eu não quero essa responsabilidade. Você viu, né? Gente, eu quero só dar uma recordadinha do que a Mas aqui é para científicos. Não tem problema, não. É verdade. Não tem problema, não. LGPD não cai aqui, não. Agora, puxando o gancho da fala da Cíntia, da fala da Larissa,
eu gostaria de fazer de pensar a nossa legislação e essas duas legislações e a que eu falarei. Porque o que nós, assim, a gente fica consternada, é a expressão que eu uso. A falta de cuidado da visão coletiva do legislador brasileiro. A falta de cuidado de todos os pensadores brasileiros com a visão do direito coletivo. Que é isso que faz com que a legislação seja mais eficaz. Porque nada melhor do que as partes contribuírem para a lei. Então, assim, todo mundo fala, o sindicato é fraco, por isso que o Brasil é ruim. Não, aí fica um círculo vicioso. Então, esse círculo vicioso nós precisamos interromper com a ciência. Porque nada melhor do que as partes para que elas saibam o que é melhor para elas. Assim, é lógico que eu falo isso com toda assim, propriedade, que a minha dissertação do mestrado foi a relação entre as fontes, autônomas e heterônimas. E eu sustentava isso de Gerwitsch, e Gerwitsch falava isso lá atrás, que o direito social não é o direito do Estado que protege, é o direito das partes. Porque elas estão próximas, muito, e aí não tem esse interregno do legislador, da discussão. Então, assim, eu gostaria de, por exemplo, na Itália, a legislação quanto ao teletrabalho, ela é múltipla, ela é igualzinha às fontes brasileiras, ela tem várias fontes, ela tem a legislação para o funcionário da rede pública, ela tem a melhor legislação, né, que são as confederações, porque lá na Itália, eu ainda não sei explicar, gente, eu vou ser bem honesta, como que funciona o sistema sindical lá, porque ele é em escala, então eu ainda não tenho esse aprofundamento, mas eu vou até chegar na parte coletiva, eu já terei. Mas, então, neste caso, a legislação de teletrabalho, como eu falei para vocês, ela foi feita pelas federações mais representativas, que é a Unesp, a CEP, a SES. Isso foi feito em 2002, porque a Comunidade Europeia exigiu isso da Itália. Então, nós temos a legislação no âmbito da administração pública, que é a Lei 191 de 98. Nós temos as legislações de teletrabalho no âmbito privado, que foi feita pelos sindicatos, pelas federações mais representativas. E nós temos também um decreto legislativo que trata do horário de trabalho. E agora, recentemente, que é o que eu vou falar mais abrangentemente hoje, é o Lavoro Agile, né? Que nosso querido Alberto Lev falará para nós com mais profundidade, é claro. Eu vou fazer uma passagem, né? Não vou fazer tanto profundo, porque ele sabe muito mais do que eu sobre isso. Agora, ao encontro que a Cíntia falou e a Larissa, lá na Itália é exigido o acordo escrito. Lá na Itália também é exigido um mútuo acordo. E também é evidenciado, não é igual aqui, não é evidente, é evidenciado que que a responsabilidade das despesas é da empresa. A exceção é que não seja se o empregado acordar que ele quer um instrumento dele. É a exceção. O que mais interessante é que, além disso, há um regramento que é necessário que o trabalhador tenha um período de convivência internamente na empresa, que é um dos problemas que a gente tem no teletrabalho, que é a dissociação da pessoa que trabalha externamente com internamente. Agora, quanto aos regramentos específicos de salário igual, isso eu nem acho necessário, porque na justiça brasileira isso é muito simples. Então, o que eu discuti com a Larissa hoje à tarde? Que a gente precisa realmente trazer as críticas que são necessárias à nossa legislação. Mesmo que isso vai ser muito bem trabalhado ao final do nosso módulo, porque nós vamos falar sobre os projetos de leis, mas, assim, o que eu observei?
A legislação italiana, ela não trata muito da questão da privacidade, porque ela já tem uma legislação muito importante sobre isso no Código Civil, ela remete isso. E outra coisa, além das convenções, das federações, da legislação de hora extra, nós temos uma outra fonte muito importante, muito respeitada, que é o Estatuto do Trabalhador na Itália, como tem também na Espanha. Então, lá, o Estatuto do Trabalhador, ele proíbe a invasão da privacidade do trabalhador. E isso precisa ser autorizado para o sindicato, caso seja necessário fazer. Então, é muito sério isso, a questão da privacidade. Agora, outra questão que é igual no Brasil, que é um caráter voluntário a adesão à modalidade de telelavoro. Mas hoje, o que nós temos na Itália, que é o trabalho ágil. Não se fala mais em teletrabalho na Itália. Não que não exista, mas é que hoje o que existe é o lavoro ágil. Esse lavoro ágil, ele não é propriamente um teletrabalho, porque para ele tanto faz o uso da tecnologia quanto não. Não é, então, porque como o conceito de teletrabalho ele está vinculado à utilização da tecnologia, no caso do lavoro ágil, não. Então, ele é flexível. Então, ele veio para fomentar para fomentar a questão da melhoria econômica e também da conjuminação do trabalho com o lazer, que, né, entre aspas, seria uma... Eu lembrei do Domenico De Masi, né? Apesar de que na Itália o Domenico De Masi não pode nem ser... Assim, eu já me falaram, não cito o Domenico De Masi aqui na Itália. Eu não sei por que ainda, vou descobrir, gente, para te informar. Porque dizem que eu não posso nem citar na minha tese. Então, mas aqui eu vou citar. Então, assim, o Domenico De Masi, quando ele fez o Ócio Criativo, que eu tive o prazer de ler, na biblioteca do professor Mauri, ele tinha todos os livros do Domenico De Masi, ele inclusive o conhecia. Ele trouxe que a tecnologia ela nos propiciaria o maior lazer, e o que não é o que está acontecendo. Né? Então, ela está sendo utilizada como meio de alienação do empregado, do trabalhador. Então, aí que é importante o que a Larissa falou, com base nos doutrinadores que ela falou. Então, é importante, o que o professor, o meu orientador, o professor Peroni fala da subordinação no teletrabalho? Ele acha muito pior, muito mais profunda, porque ela é telemática. Ela é muito mais ostensiva e invasiva, porque ela entra na privacidade do trabalhador. Então, na verdade, essas questões que foram abordadas pela Larissa e pela Cíntia são de muita importância. Então, porque aqui, como nós somos um núcleo de ciência, a gente não pode ficar só preocupada com a dogmática, a gente tem que repensar o direito. Né? Então, na verdade, esse discurso, né, é um discurso bonitinho, né? Vamos melhorar a relação do trabalho com o lazer. Não estou vendo lazer nenhum nisso. Né? A meu ver, vamos utilizar o Fordismo de outra forma. Vamos usar o Taylorismo de outra forma. Eu revejo, quando eu percebo isso, eu revejo a forma taylorista, fordista, se repetindo na forma telemática. Então, é uma forma de dominar e de responsabilizar e culpar o trabalhador o tempo inteiro, de ele achar que, nossa senhora, eu tenho que trabalhar, a vida dele está toda envolvida. Tá bem, não posso ser radical, existem vantagens. Eu mesma sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar em casa, mas eu sou muito disciplinada. Eu realmente faço tudo. Eu curto minha vida, eu estou aqui fazendo meu recurso, eu vou lá e dou banana para o meu macaquinho quando chega na árvore, mas eu não posso ser um exemplo, né? De falar que isso, mas não é o que a gente tem visto em todas as pesquisas. Então, o que o lavoro ágil trouxe? Essa flexibilidade. Então, você pode ficar no trabalho, você pode ficar onde você quiser, ou na casa, ou num lugar que você use os meios telemáticos, ou na praia,
ou em qualquer lugar que você queira. Lá não tenha, é totalmente flexível. Então, lá não existe essa preponderância que existe na nossa legislação do trabalho em casa ou em qualquer lugar, que também aqui a nossa legislação ela não especifica que seja em casa, porque não se trata de home office, se trata de teletrabalho. O que importa é o uso da tecnologia. Onde que você trabalhará não é importante. Entendeu? Agora, alguém está com o microfone ligado. O que eu gostei na legislação, que eu achei importante, que é o que a Larissa falou, que a gente tem que repensar a nossa legislação, é que eu gosto da flexibilidade. Eu acho que isso é bom para o empresário e bom para o empregado. Particularmente, eu gosto, porque cumpre o que a legislação italiana quer, que é a relação, não fica o trabalhador isolado, e ele pode ser flexível. Então, particularmente, eu gosto disso. Agora, lá, eles delimitam que é dentro dos limites da duração máxima da jornada definida nas negociações coletivas. Mas eu não acho que isso está diferente da nossa legislação. A nossa legislação, na Constituição, define que tem que ser 8 horas de trabalho. Então, isso não muda. Não muda. Mas lá também se entende que não tem controle externo de horário. Então, é a mesma coisa. Para mim, não muda. Então, a vantagem que eu trago para vocês do trabalho do Lavoro Ágil é a questão de preocupar com a segurança do trabalhador em casa, de ter um seguro e da responsabilidade do custeio e, além disso, do trânsito, que nossa legislação já guarnece, né? O fato da pessoa ter um acidente, né, em trânsito, só que teve essa mudança aí da nossa reforma trabalhista que foi meio preocupante. Então, o que tem mais... O que vai também trazer, que eu vou só ver mais uma questão que eu quero trazer para você, a questão. E lá eles se preocupam em definir o horário de descanso. Eles se preocupam muito com a desconexão. Mas, a meu ver, eu não acho que o fato da nossa legislação determinar que não há controle de jornada, se há prova de excesso de trabalho, não há como a gente não perquirir a questão da hora extra. Mas aí há uma compatibilidade com a legislação italiana, porque a legislação italiana entende que só pode ter esse controle se tiver à disposição da empresa. Aí o que eles entendem? O trabalho, teletrabalho, o lavoro fora do ambiente, você não está à disposição, porque você também tem um momento seu do lazer. Então, há muitas controvérsias também lá. Mas o que eu entendo que eles têm muito mais vigilância com essa questão da desconexão. Existe uma preocupação que a legislação trouxe. Então, eu acho... eu lembro muito quando eu trabalhava com o sindicato, que o pessoal fala assim, mas por que você põe na convenção coletiva o que está na lei? A convenção coletiva tem que trazer, o acordo coletivo tem que trazer o que está na lei. Pô, não, a gente tem que escrever, porque senão a pessoa não lembra que tem que cumprir. Aí muitos sindicalistas falavam isso para mim. Então, eu acho que a nossa legislação deveria trazer sobre a questão da desconexão, porque assim teria uma possibilidade de ter um gap aí para você postular hora extra. Do jeito que está, é muito difícil. Não se caracteriza hora extra, entendeu? Não tem como fiscalizar. Então, todas essas dificuldades nós as temos, mas também existe na Itália. Eu não sei como é que está sobre isso, que nós ainda vamos sobre isso, nós vamos aprofundar muito mais no nosso próximo seminário, né? Então, o que eu trouxe? Eu trouxe essas diferenças aí para vocês. Eles também se preocuparam com a questão de quem teve licença maternidade e paternidade, que eles teriam prevalência para continuar. Se eles tivessem de trabalho lavoro ágil, eles poderiam manter-se assim depois que tivesse expirado essa licença, o que dá uma importância para a família. Isso, para mim, eu achei valoroso também no lavoro ágil. E há uma preocupação também em dar um tempo maior no desligamento de pessoas com problemas físicos, né?
agora existe uma expressão nova agora que eu não posso usar, né? Eu esqueci agora o termo. Alguém me auxilia aí que eu não me lembro agora. A expressão Pessoa com deficiência. é com deficiência mesmo? Eu ia falar, achei que estava errada. Bom, então a pessoa com deficiência tem um período de aviso maior de 90 dias. E também eles se preocupam com o menor aprendiz, que só foi se preocupar sobre isso agora com a pandemia. Agora, o que eu traria para, junto com a doutrina que a Larissa nos trouxe, um autor, no caso da pandemia, no caso também unindo com tudo que o Baum fala, é a sociedade de risco. Hoje, a nossa sociedade moderna é a sociedade de risco, que Ulrich Beck fala, né, na sociedade de risco rumo a uma outra modernidade. Então, nós temos de pensar o teletrabalho em situação de emergência, nessa ótica. Então, quem nós iremos proteger num momento de emergência? É isso que esse autor nos traz. É um autor italiano. A professora Piera Eloy, que nos falará também no mesmo dia do professor Alberto, ela nos falará sobre essa ótica de quem que devemos proteger. Se essa sociedade moderna é a sociedade de risco, quem que nós devemos proteger? Então, o que eu trago de reflexão para vocês de toda essa... Eu perpassei pela legislação, né? Ainda vamos falar dela em outras circunstâncias, que nós temos que rever o nosso conceito de direito coletivo, de sociedade coletiva, porque só mudaremos a nossa forma de recepção da legislação quando nós reconhecermos mais os sindicatos, os agentes que estão... eu lembro de um autor italiano que ele falava assim que todos esses entes sociais, eles ficam ao lado do Estado, ele contribui, então eles ficam numa conexão, e eles são os braços do Estado, mas eles estão mais próximos da sociedade. E eu acho isso lindo. E é isso, nós precisamos ter mais conceito coletivo, visão coletiva e ter mais essa percepção que uma sociedade mais justa no âmbito da legislação trabalhista é uma sociedade que tem a participação dos sindicatos, dos entes sociais. Então, isso é muito forte na Itália. Isso é muito forte na Espanha. Então, por que a legislação é melhor? Por exemplo, a legislação, a lei do trabalho ADLE, ela tem 5 artigos. 5 ou 6, eu acho, salvo engano. Exatamente. Por quê? Porque tem várias questões de teletrabalho que estão em negociação coletiva. Então, é esse ponto que eu acho importante nós refletirmos. E refletirmos nessa questão da sociedade moderna, que é uma sociedade de risco. E que é o risco que tudo que a Larissa ponderou, né, essa sociedade da exposição, essa sociedade hoje, está tudo à mostra, e que foi muito bem também apresentado pelo grupo do YouTuber, né? Será quando que nós vamos colocar um limite em tudo isso? É uma reflexão que o pessoal do YouTube nos trouxe. Eu finalizo minha fala e vou devolver a palavra para o professor. Será que o professor vai voltar agora ou não vamos devolver a palavra? Patrícia, só queria fazer uma observação aqui rápida. A parte da legislação portuguesa que vai citar sobre essas questões de controle que eu coloquei e da vida íntima, tudo não está no capítulo teletrabalho, tá, gente? Está lá no artigo 20, no começo do Código do Trabalho português. E uma observação importante originariamente, teletrabalho era só visto dentro de uma concepção de vínculo. Então, a gente pode atribuir um pouco ao quadro europeu, mas um pouco também atrelar a esse conceito de vínculo, porque eles se preocuparam tanto a delimitar tudo.
porque eles reconhecem também a subsunção do trabalhador, a autoridade da empresa e a questão da assunção de riscos pelo empregador. Então, claro que num momento pós-pandêmico, isso se estica, se aproveita, mas originariamente a gente não pode atribuir também exclusivamente a uma visão inclusiva, assim, social, foi dentro de uma concepção de vínculo de emprego, né? E quando você vê as alterações que Portugal sofreu, que foi até 2009, quer dizer, muito antes da pandemia, a gente tem a número 7, que é uma das maiores alterações que eles sofreram lá, a gente percebe os artigos 20, 22 do Código Português que falam sobre essa questão do direito de confidencialidade, reserva, LGPD, vigilância, privacidade, a não fiscalização, dentro do conceito de vínculo empregatício. Quer dizer, eu consegui falar com a professora Tereza Alexandra Coelho Moreira, que ela fez um livro muito interessante sobre a privacidade, acho que vocês também não vão ver, é a privacidade dos trabalhadores e as novas tecnologias de informação, e ela foi, nesse contato que eu fiz essa semana com ela até pode vir aqui no núcleo a partir do dia 10 de julho, tá, Patrícia? Estou com o WhatsApp dela aqui. Ela foi convocada ela colocou aqui, olha, que ela foi convocada para fazer, no dia 18/6, um livro verde sobre o futuro do trabalho em Portugal, tá? E ela é uma das coordenadoras científicas que foi convocada pela ministra do Trabalho para estar coordenando esse livro verde e está trazendo aí no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia todo um novo cenário aí de aplicação, principalmente de teletrabalho e privacidade. Então, se a gente conseguir trazer ela aqui dia 10 de julho, Patrícia... Mas eu já tenho 2 portugueses para trazer. Já tem? Então tá ótimo. É que eu achei a posição dela, quando eu vi o convite que ela tá, eu falei, nossa! Bom, se a gente... Vamos ver com o professor, né? Se a gente incluir no mesmo dia, mas 3 no mesmo dia, eu acho que não é muito bom tom, né? Mas vamos pensar. Quem sabe a gente traz num outro momento, né? Vamos pensar. Mas eu gostaria, sim, de vê-la. Eu a conheço, ela é excelente. Excelente, né? Super acessível. Gente, eu acho que o professor não está voltando agora. Vocês querem fazer algum questionamento, alguma ponderação? O Adib quer falar, eu vou dar a fala para ele. Fala, Adib. Patrícia, Cíntia e Larissa, então, primeiramente, já botei no chat, parabéns aí pela exposição, né? Ainda não finalizamos, mas tá ótimo, né? Eu queria aproveitar, Larissa, aí na Espanha, né? Chegou até nós aí aquela informação, Larissa, não é bem na área da proteção à intimidade, mas chegou até nós aqui uma informação mês passado, salvo engano, daquele trabalhador que veio a óbito por infarto e era um teletrabalhador, pelo menos era assim que a imprensa divulgou. Eu não sei se você viu isso aí, né? Talvez chegou aqui para nós, mas aí não circulou. Então, vou te falar o que é. Foi dito aqui numa matéria, acho que vários colegas aqui viram, não sei se a gente comentou lá no WhatsApp do núcleo, né? Houve um trabalhador aí, e a matéria dizia em teletrabalho, que infartou e veio a óbito, me parece. E eu acho que veio a óbito, né? Não tenho certeza. Você está fazendo um sinal ali, talvez tenha vindo. Não sei se veio, mas, enfim, reconhecido que foi aí, pela legislação espanhola, como acidente de trabalho, né? Ele tem infartado, aí Cíntia está fazendo um sinal que eu acho que também viu essa matéria. Acho que não faleceu, né, Cíntia? Não faleceu, não. Não lembro, mas enfim. Então, aí me parece que tem uma legislação geral, que eu acho que foi uma palavra que você usou aí, regulamento, sim, Larissa, e que essa legislação previdenciária não faz qualquer distinção como local de trabalho, né? Porque a legislação previdenciária cria uma presunção de que aquilo que acontece no trabalho é acidente de trabalho. E ele infartou em casa, em teletrabalho, né? E aí a matéria que eu li, jornalística, não era jurídica, dizendo que então se entendeu aí na Espanha que infartou em teletrabalho, presume-se acidente de trabalho. Mas aí mesmo acho que não circulou muito essa história, né? Mas tudo bem. Vou tentar levar... Confesso a você que eu não sou de ver televisão. Aliás, eu já morei sozinha 2 anos e sequer eu comprei uma televisão para mim. Você vê como eu sou. E eu não vi essa notícia. Não vi. Mas assim, eles têm uma lei aqui, eles têm uma lei que se chama a Lei de Riscos do Trabalho, né? Lei de Riesgos Laborales,
que trata de toda a situação de enfermidade, se é acidente de trabalho ou não. E pela legislação deles, eu entendo que até porque, se a gente for pensar, e a gente não pode interpretar a legislação de teletrabalho apartada do ordenamento jurídico, a gente tem que pensar dentro de uma estrutura, essa fala que a Cíntia fez, isso aqui não está na lei de teletrabalho, mas está lá no estatuto, mas é um ordenamento só, e a interpretação ela tem que ser sistemática. E a lei do teletrabalhador fala do princípio da isonomia. Se eu trato o presencial igual eu trato o teletrabalho, então é a mesma coisa, vai ser considerado acidente de trabalho. Então, uma leitura que eu faço é nesse sentido, pensando assim, numa ideia sistemática, mas eu não acompanhei o caso, eu não vi qualquer notícia sobre ele. Depois poste aí no grupo. Eu acho que o Gustavo já colocou aí. Agora eu vou devolver a palavra para o professor Guilherme, ele chegou. Bem, desculpem, viu? É que, como eu falei para vocês, eu estou estou funcionando na vice-presidência judicial e, às vezes, acontecem umas urgências lá, né? Liminar em estilo de greve, foi o que acabou de acontecer. Aí eu tenho que sair meio inopinadamente, deixei até a câmera aberta, peço escusas por isso. Mas, enfim, do que eu ouvi, e eu ouvi toda a parte aqui da Cíntia, da Larissa e boa parte da exposição da Patrícia, acho que foi excelente, fizemos uma aproximação importante com o direito comparado, que, a meu ver, dá aí inúmeras lições para uma construção do direito nacional, né? Nós temos hoje, isso já foi dito, mas não custa insistir, e reportei isto até quando falei do tema, né, quando falamos do tema, tanto ali na TV Bandeirantes, como agora as mídias da USP, o que nós temos de regulamentação a respeito na CLT é, na verdade, uma não regulamentação. A opção do legislador com a reforma trabalhista foi não regular. E no que regulou de modo retrocessivo. Até 2017, ao menos naquilo que me consta, não havia dúvidas de que o teletrabalhador ou o trabalhador à distância em geral poderia ter direito a horas extras, desde que houvesse controle. Eu mesmo me lembro de um caso em que eu julguei, não era teletrabalho, isso tem alguns bons anos, hein, deve ter uns 10 anos, de um camarada de uma montadora aqui de Taubaté, que tinha por função, na área de RH, de recursos humanos, fazer apontamento de horas extras. E ele fazia isso em casa. Eu acho que vocês sabem, quem é da área, especialmente aí quem advoga em RH e tal, sabe que isso é uma das atividades menos desejadas de profissional de RH, porque é chato, é repetitivo. Então, digamos que para este trabalhador se deu o privilégio, entre aspas, de que ele fizesse os apontamentos em casa. Ele apontava cartão mecânico e fazia isso em casa. E aí ele mesmo marcava a própria jornada, o início em que ele começava os apontamentos e o final. E aí a empresa, no final das contas, não quis pagar as horas extras. E eu deferia as horas extras, quer dizer, trabalho à distância, poderia ter trabalho a domicílio, né, ou em domicílio, poderia ter sido teletrabalho em domicílio, home office. Então não havia nenhuma discussão. Vem a reforma trabalhista e na única grande novidade, para além do conceito que ela traz, ela simplesmente retroage do ponto de vista da proteção social e diz o seguinte: teletrabalhador não tem direito a horas extras, independentemente da possibilidade ou não de controle. É um recorte claramente retrocessivo, a meu ver, inconstitucional, porque viola até a isonomia, desde que seja possível este controle. Isso. E, para mais, o que nós temos na lei é basicamente o reporte à negociação entre as partes, também na contramão do direito do trabalho. Ou seja, nem mesmo em sede coletiva. Trabalhador e empregador deliberarão sobre a questão da infraestrutura, sobre a questão dos custos, etc. e tal. Isto, na verdade, é um não regular. Não é? E se nós verificamos, ao contrário, o contexto português, italiano, espanhol, vemos que há
sim, uma preocupação clara com uma regulamentação de mínimos, que é, na verdade, o padrão histórico do direito do trabalho. Então, há muito, digamos, a nos legar esse estudo de direito comparado. Vocês foram muito felizes, e eu acho que essa aproximação